Cristiano, ó, Vamos lá. primeiramente, parabéns, viu? Valeu, obrigado. Parabéns pelo seguinte, você é o tipo de professor que a gente não precisa se preocupar com o engajamento. Tipo, ó, motivar. Não, você tem seus elementos, você tem suas características, você faz correção de percurso, você faz avaliação crítica, você desenvolveu uma conversação com uma turma. A professora de educação especial deu uma boa devolutiva. Ela disse, Marco, o Cristiano teve uma conversa com eles, uma conversa difícil, mas que foi bonito de ver e deu resultado, assim, ela acompanha a turma em outros momentos. Você sai, ela permanece, né? E ela viu um efeito daquilo também nas outras aulas, nos outros componentes. Eu sei que você tá, mas é um probleminha com o Vitor do nono. Pegaram o celular da bolsa dele. Aquele que deu todo Ok, tô indo lá, tá? Obrigado. Então é muito legal, você deu um jeito ali, uma estratégia de negociar com uma turma e tal. Essa é uma turma que ela não é muito faltosa, né? Ela tem lá em março 82% de frequência, em abril 83%. A perspectiva é que maio isso suba para 87, 88, porque eles estão faltando menos. Até porque a gente pegou maio, uma semana de provas e tudo mais, isso aumentou o engajamento. Sobre esse descritor, o D29, eu também havia feito uma seguinte observação. Esses outros descritores aqui, o D5, o D1 e o D2, eles também não foram lá muito bem. É que eu peguei, a Thaís pediu pra gente pegar o que foi mais crítico, né? Eu também notei, mas nessa turma em particular, eu conversei com eles em entrevista pós-resultado, eu levei lá, eu olhei, observei o que eles foram pior, e confrontando com o que eles produziram, inclusive no por meio das plataformas que a gente vê lá no campo, que são até mesmo na própria sala de aula, não sintetiza os assuntos que eles foram pior realmente. Então o que eu levei em consideração? Na entrevista que eu fiz com ele pós-resultados, que eu levei para eles, eu observei que esses erros, né? Você vê que hora, sim, por favor? Agora são 11h26. Esses erros que eles tiveram em excesso foi porque grande parte deles não resolveu essas questões da prova, porque provavelmente eles estavam cansados, porque a prova era extensa, eles não estão acostumados a fazer 44 questões, e provavelmente deixaram matemática por último, que é um grande erro. Sempre eu falo, comece por matemática, e depois você vai para a língua portuguesa. Mas aí... os erros foram, essa D29 é um tema que eles foram muito bem no CAN, então fica meio contraditório com o resultado da prova Paraná. Que legal, na plataforma CAN, Tudo que de você boa. usa, eles tiveram um bom resultado. Bom resultado, em particular no que foi cobrado, que eles foram mal. Porque tem um tema que é mais difícil, mesmo em funções exponenciais, que aí eu concordaria deles terem ido mal, mas eles foram melhor. Então o que eu observei é que provavelmente eles não leram a questão e saíram chutando resposta. Foi o que eles me responderam, inclusive. Então eu vou sugerir aqui de encaminhamento uma busca por engajá-los a realizar a prova até o final, ler cuidadosamente e tal. Até porque é uma turma que ela está em processo de atenção para o vestibular. Inclusive eu entrei na turma e sinalizei, né? Falei, olha gente, é preciso ter um certo condicionamento, porque se você ler 10 questões e ficar cansado, consequentemente as demais questões você não vai ter uma boa performance, Foi né? o mesmo discurso que eu tive até mesmo antes deles fazerem a prova. Então esse engajamento a gente coloca como encaminhamento. Quer dizer, eu vou entrar na turma, vou estimular eles a lerem mais e tal, e aí você faz esse movimento. E outros professores também compraram isso, essa ideia. Então vamos buscar estimulá-los também. Eu acho que eles têm que realmente fazer a prova com muito foco nessa questão de preparação para o vestibular. Porque para eles vai gerar um índice para o Estado, que é importante, mas é mais importante para eles estarem habituados e conseguir resolver esses números de questões mais elevados e essas leituras de texto maiores, né? Porque normalmente a gente pega a provinha com texto pequeno, lá já vem algumas questões mais bem elaboradas. Então acho legal eles levarem a sério pensando nisso também. Sim, e eu vi uma coisa interessante que eu vejo como uma vantagem. Você conseguiu realizar um cruzamento entre esse descritor e a plataforma CAN.
Sim, né? sim. É porque é sincronizado. É sincronizado. E na avaliação interna, nas provas e tal, chegou a cair alguma coisa nesse trimestre diretamente, assim, na sua avaliação interna? Eu acho que quando eu fiz a primeira avaliação, a gente ainda não tinha estudado esse assunto. Eles ficaram no assunto anterior, que foi logaritmos. Essa foi na segunda, mas na segunda avaliação foi de boa, tranquilo o resultado. Por isso que eu falei que, para mim, eles não fizeram a prova. Essas questões em particular aí, eles não fizeram. É o que sugere, porque Há assim, muito indício. No CAN eles foram muito bem, na prova a maioria conseguiu fazer. E aí chegou na prova Paraná, zero, como assim, né? ficou meio Não contraditório. ficou E assim, é um contraditório. tema que realmente, em particular, a questão que estava envolvida com esse descritor, era uma questão fácil. É isso que eu falei, eles não leram, era só leitura. O texto era meio grandinho, mas não era difícil. Tá, legal. Então, o que a gente identifica não é propriamente uma ausência da abordagem do conteúdo ou uma defasagem em relação a esse descritor. Eu acho o que a que gente não. identifica é mais uma carência de engajamento, Na realização da prova. e também não Comprometimento. E também outro elemento interessante que sugeriu é que pode ser que alguns deles também estivessem comprometidos, mas que não tiveram um condicionamento físico. Porque uma coisa está comprometida Isso, e ter provavelmente era condicionamento. das últimas questões. Né? Então eu identifico que muitas vezes não é nem descomprometimento ou falta de engajamento com uma prova. É falta de condicionamento. Ou seja, o sujeito quer, ele se empenha, mas ele não tem fôlego. Cansou. Aí foi lá e chutou no gabarito. Eu conversei com ele, professor, eu fui lá, a hora que eu cansei, eu chutei tudo no gabarito. Ele nem deu. Tá. E essa foi a minha conclusão, porque esse tema aí eles sabiam, essa questão em particular. Então até que eu retomei com eles depois. Legal, então já foi retomado. Uma outra coisa que pareceu ser interessante por mais então que eles estivessem cansados, o cansaço é por si só um distrator. Né? Então a gente fala dos escritores, né? Mas os distratores, aquilo que confunde eles, aquilo que distrai ele e tal. E é legal trazer para eles nessa perspectiva, ó, até aqui a questão foi certa, mas sabe aquela coisa de vestibular? Sim. Quando a gente corrige prova de vestibular é mais ou menos isso, né? A primeira parte é injusto porque ou você acerta ou você erra. Ou você erra. Não tem metade. Não tem metade. E até a metade da equação ali, por exemplo, da alternativa, a primeira parte falou bem, tal de acordo, a segunda falou bem também, a terceira parte, finalzinho, deu um deslize. E aí, por conta deles estarem sendo condicionados pela primeira parte, isso aqui tá certo. A segunda também eles já apressadamente vão marcando, né? Como eles estão em processo de vestibular, seria legal, se oportuno for, retomar também algumas questões sobre essa perspectiva dos distratores. É verdade. Uma outra sugestão também é a prova em termos de impressa. Não sei se você chegou a pegar a prova impressa. Peguei, assim, levei para eles e levar para depois. eles daí. Acho que isso é interessante. E agora eu vou me comprometer com outra coisa para contribuir no engajamento. É de um dia abrir o BI lá com eles, pegar para mostrar o Educatron, sentar com eles e falar assim, tá vendo? Olha esse descritor aqui, ó, tá vendo? Isso aqui o professor trabalhou. Eu fui fazer isso, mas o dia que eu fui, ainda não estava disponível o BI. O BI. Não estava atualizado. Uma olhadinha. Beleza. Então, eu diria que muito assertivamente você contemplou os pontos ali fundamentais. Então, como ponto de superação, talvez um dos maiores assim a ser superado é o engajamento dos alunos para a prova Paraná. E principalmente essa questão do cansaço. Eles têm que acostumar a fazer questões mais longas, provas mais longas. Mais longas. Tá chegando o vestibular, né? Eu sugiro, não sei o que você acha, mas para o segundo trimestre, agora lá para o final do segundo trimestre, de a gente pensar em alguma coisa de simulado para eles. Eu andei pensando sobre isso, até porque eu conversei com eles mesmos. Daí eu perguntei tal como é que são as outras disciplinas.
E eles comentaram que um professor estava, inclusive, resolvendo questões de vestibular com eles. Que legal. Eu achei a ideia legal, mas assim, eu acho que talvez seria mais interessante pegar algumas questões e fazer um banquinho de questões. Eu já preparei para um aluno que pediu. Ele chegou, professor, estou com dificuldade num certo tema aqui, era a equação de segundo grau. Eu expliquei para ele a matéria no nivelamento, enquanto os outros estavam fazendo as atividades, porque não é todo mundo que tem dificuldade nesse tema. Aí eu expliquei para aqueles alunos que estavam com dificuldade e depois eu elaborei uma lista que ele pediu. Falei, você quer? Eu falei, você quer? Se você quiser, eu faço uma lista de exercícios. Ah, que legal. Aí eu já coloco resposta para você conferir. Ah, professor, você faz isso? Faço. E ele me entregou. Sim, eu acho isso muito interessante. E aí, uma outra situação é assim, ó, uma coisa é pegar um conteúdo de vestibular de um componente. Por exemplo, eu conversei com um professor de português e pedi para ele, falei, desejo da turma, isso vai, acalha com o conteúdo, então é positivo. Ele se comprometeu, legal. Agora, outra coisa é você também fazer no seu componente. Outra coisa é um simulado em que reúne todos os componentes e que deixa a prova extensa para que eles possam passar ali algumas horas a fio lendo, se condicionando e tal, né? Então acho legal individualmente, conforme vocês estão fazendo, mas depois num segundo momento junta todas essas componentes para fazer uma avaliação única, prova mais extensa, assim, uma avaliação única, como um simulado mesmo, um pré-vestibular, né? Eu acho que eles vão gostar porque eles vão compreender que a gente está buscando atender uma necessidade deles. E para além de ser uma necessidade deles, é uma necessidade também de formação, que se tem uma leitura mais cuidadosa, atenciosa. Então eu coloco isso como encaminhamento também. Como pedagogo da turma, acompanhando, eu vou buscar articular com os outros colegas para ver se ali no meio para o final do segundo trimestre a gente possa fazer tipo um simulado, vocês mandam as questões, eu compilo, eu faço a edição e formatação e tal. De bola. E aí pode ser o simulado valendo 30 pontos ou 40 pontos geral e depois os outros 60 pontos conta individualmente. Porque eles realmente estão precisando. Uma coisa que eu fiz também, como esse descritor em particular era sobre equação exponencial, eu utilizei até das outras áreas. A gente falou de crescimento populacional, então na área da biologia, a gente estudou crescimento de bactérias, sim, já acaba decaimento radioativo, tudo com exponencial, e educação financeira, juros compostos e simples, mas no caso foi o compostos. Em cima do descritor também, eu fiz a questão de junção com as outras disciplinas. Então, interdisciplinariedade. E aí, mais pra frente, a gente vai combinando, né, previamente, e a gente faz outra dinâmica dessa. Show de bola. Pra ver como as coisas estão, em que a gente pode auxiliar e tal. Eu vejo que nas metodologias você tem buscado como a turma trabalhar de maneira diferenciada e tal. Acho que isso está surtindo um resultado. Meu caro, obrigado, professor Cristiano. Imagina, beleza? Nada. Muito obrigado. Bom trabalho, viu? Pra você também. Show!